Salve o universo! Aqueles que vão morrer te saúdam. Estou chegando ao final do meu dia solar 22.031. Do tempo negativo 25.567. Inicio a psicoterapia da individuação na voz da minha sombra, continuando na primeira fase do trabalho, transição do ego e da persona para a sombra. Especificamente hoje, inspirando na rotina de Immanuel Kant, optei por desenvolver um escrito para seguir como uma leitura comentada, exatamente para dar base lógica do meu pensamento, especificamente nessa psicoterapia da individuação. Pois bem, quero pensar hoje o desdobramento do self individual, especificamente com base numa leitura que eu fiz do Dani Rudyard, Astrologia da Personalidade, onde também vou fazer um comentário já perfeitamente determinado do livro do Jung, Aion, Estudo sobre o Simbolismo do Si Mesmo. Esse si mesmo, obrigatoriamente, ele vai estar bastante relacionado com o self, né? É o todo, né? Então, o si mesmo seria esse todo planetário, né? Que nos dá base, né, de sermos o todo individual. Pois bem, a roda de casas da carta astrológica deve ser interpretada em termos do vir a ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o mundo fenomênico apresenta divindades e dignatários. Essas divindades e dignatários nos fazem entregas determinadas, tais quais, né, comparativamente em paralelo falando, os 3 reis magos entregaram, segundo as narrativas das antigas tradições, ao Mestre Jesus. Então, essas divindades que são os planetas e os dignatários que são os signos, né, nos fazem uma entrega específica, né, como se fosse um presente. E esse presente nós, apesar de o percurso ser, digamos assim, pré-determinado, existem bastantes anuências da nossa parte. Por isso a ideia do vir a ser. Não é virá a ser. Esse vir a ser é um padrão de tempo, né? Um padrão de desdobramento, essencialmente registrando um processo. E este é o grande processo psicológico de individuação. O grande trabalho alquímico. Trazer essa pensar, né, da transformação, né? Os alquimistas medievais, né, que ficaram conhecidos, né, pela tentativa de transformar o chumbo em ouro, nada mais existe ali do que uma metáfora, né, que é a transformação do eu pequeno no eu superior, né? O metal inócuo, né, negro, o chumbo, para um metal nobre, dourado, o ouro. Continuando. O grande trabalho alquímico, a construção do templo bíblico. É a ideia da construção dessa estrutura, né,
que nos transforma gradativamente, né, no transcorrer das diversas oportunidades encarnatórias, em espíritos mais elevados, né? Falando espírito especificamente dentro dessa trindade, né, que nos apoia dentro dessa estrutura terra, né? Corpo, alma e espírito. Pois bem, a construção do tempo bíblico, onde o homem, o arquétipo universal, esse homem aqui não é o homem substantivo, né? É um homem simbolizado, né? É um arquétipo, é uma estrutura de construção divina, né? Ou seja, que nos retroalimenta no inconsciente na busca, né, dessa transformação. Que para o hinduísmo, né, esse homem arquetipal, ele recebe um nome específico, né? Ele é o Manu, onde todos os seres encarnados buscam a elevação ao Manu. Esse homem, o arquétipo, está crucificado. E aqui a palavra crucificado pode ficar, de uma certa forma, bastante forte, mas é pensar numa estrutura de cruz. Não vamos dizer assim, a paixão do Cristo, né? Que ocorreu a sua crucificação. Não, é exatamente a estrutura simbólica da cruz, que é representado metaforicamente, dentro da carta astrológica, pelos eixos horizontal e vertical do mapa de nascimento. Ou seja, horizonte e meridiano, que dividem a carta em 4 quadrantes. O primeiro quadrante do ascendente, o segundo quadrante do nadir, o terceiro quadrante do descendente e o quarto e último quadrante do meio do céu. Na entidade fisiológica, essa entidade fisiológica seria o corpo, né? Exatamente esse veículo, né, que nós nos utilizamos para desenvolver todo esse aperfeiçoamento e essa transformação. Que aqui eu explico como sendo um animal humano aperfeiçoado. E depois de 3 dias, surge como Cristo. Agora, o Cristo, o indivíduo humano aperfeiçoado. Note a diferença de a entidade fisiológica, o animal humano, e o Cristo, o indivíduo humano. Ambos aperfeiçoados, cada um dentro das suas próprias, digamos assim, capacidades de transformação. Mas o que eu queria trazer especificamente nessa fala é os 3 dias, né? A simbolização dos 3 dias. O simbolismo desses 3 dias está vinculado ao que Jesus falou quando disse: destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, olha que legal. Esses 3 dias, mundanamente, nós podemos imaginar, né? 3 fragmentos, né, de espaço temporal de 24 horas cada. Mas, metaforicamente, a proposta não é exatamente essa. Nem no ponto de vista astrológico, nem no ponto de vista psicológico, nem no ponto de vista filosófico. Porque esses 3 dias, eles estão relacionados a um ciclo onde cada dia corresponde a uma rotação do self individual, do ser humano, ao redor de seu eixo espiritual, o seu eu sou real. Essa migração ao redor desse eixo, ela é energizada à luz da estrela polar espiritual, a mônada,
ou o Pai nos céus, né? Cuidando de cada ser humano. E essa ideia da mônada, eu vou poder ter a oportunidade de trabalhar mais adiante, quando eu fizer algumas discussões sobre o Leibniz, né, que trabalhou bastante esse conceito de mônada, né, que é bastante importante para o mundo esotérico, que seria a nossa constituição primordial, a nossa enquanto energia, né? Não estou falando de corpo, enquanto energia, a nossa estrutura primordial, né? Ou seja, aquela que nós viemos e vamos voltar a ela, passado o tempo de aperfeiçoamento e conhecimento e transformação, é retornar exatamente a esse estado do todo, né? A mônada. Pois bem, a carta natal deve ser usada como sequência de tempo das operações de construção, partindo-se do ascendente, o início da construção, e seguindo ao longo da circunferência da carta em sentido anti-horário. Quando se chega de novo ao ascendente, está completado o primeiro ciclo, de 28 anos. Ou seja, então, os 3 dias em que foi atribuída a fala a Jesus, né, da reconstrução do templo, esse templo é a estrutura monádica de transformação, onde ela vai transcorrer cada um dos movimentos em busca do seu retorno ao todo. E em tempos mundanos, eles hoje estariam aqui relacionados ao ciclo de 28 anos, que me remete automaticamente, especificamente dentro do conhecimento astrológico, ao ciclo de Saturno. Mas, especificamente, conforme esse debate que eu vou fazer, ele vai estar muito mais relacionado ao ciclo de Urano, onde o ciclo total de Urano é de 84 anos, que é a proposta da totalização da individuação, né? 84 anos, pensando cada ciclo sendo de 28 anos. Pois bem, continuando. Conhecido na antiga tradição como o primeiro nascimento ou nascimento físico, simbolizando o self racial. Quero fazer um comentário bem rápido, que essa linha dos 28 anos é onde cada um de nós está envolvido nesse processo da construção da raça que nos foi atribuída, né, culturalmente, né, dos entornos, né, daqueles que nos antecederam, né, a nossa tradição hereditária, e que nos entregaram determinados elementos que nós nos apropriamos dele ou não. Isso é bastante, digamos assim, permissível. É claro, é evidente que tem toda uma linha de obrigatoriedade em alguns casos que vão estar marcados, ou melhor, vão estar bem determinados na carta natal. Mas aqui não nos cabe fazer esse comentário nesse momento. E nesse momento, eu consigo imaginar que esse nascimento físico, né, simbolizando o self racial, ele vai estar, com certeza, concretizado em 28 anos. Ah, mas o indivíduo, obrigatoriamente, que não teve a oportunidade de vivenciar dentro dessa estrutura mundana 28 anos. Ele veio a promover o seu desencarne, veio a sofrer o seu desencarne no período inferior. Isso vai ser explicado mais adiante, que é a ideia de que nós, infelizmente, né, acabamos olhando muito seccionadamente, né, ou seja, por parte, né, não temos a capacidade de olhar o todo, né? Então, esse todo, ele
que aqui eu estou trabalhando em 3 ciclos de 28 anos, né, 84 anos, que não está dentro nem da minha própria previsão, né, ou seja, o meu tempo negativo é inferior à totalidade de anos 84. Então eu já parto da premissa que, obrigatoriamente, para o meu eu pequeno, né, em busca do meu eu superior, não tem a presunção de conquistar essa individuação que eu estou promovendo e vou continuar promovendo nesse meu tempo negativo, que é uma tentativa de desenvolver e, digamos assim, né, incorporar determinados materiais de transformação que me permitam dar continuidade dentro do meu processo total, né, de transformação. Não desse que se encontra hoje aqui o meu ego, né, falando através da minha sombra. Pois bem, inicia-se o segundo ciclo, após 28 anos, que terminará aos 56 anos, conhecido pela antiga tradição como segundo nascimento, ou nascimento psicomental, simbolizando o self individual, que é o mote da minha chamada, né? O desdobramento do self individual. Segue-se o terceiro ciclo, com término aos 84 anos, também conhecido na antiga tradição como terceiro nascimento, um nascimento espiritual, simbolizando o self universal ou Deus. Isso é legal pra caramba da gente pensar, né? Porque alguns podem achar que aqui existe uma grande ideia de superioridade ou de grandeza, mas não. Eu estou falando especificamente desse Deus que habita dentro de nós, supostamente, não, e com quase certeza, né, sendo, por assim dizer, o microcosmo do macrocosmo, onde a tendência natural é que esse microcosmo vá gradativamente se transformando, que seja permissível ele, mais uma vez, se integrar no macrocosmo com toda a sua individualidade, mas pertencendo junto com as outras individualidades numa estrutura superior. E assim marca-se a completação teórica e simbólica do templo interior do homem, narrado segundo a tradição antiga, pelo Mestre Jesus, né? Que depois de 3 dias ele reconstruiria o templo. Esse templo interior do homem é o fim do processo de individuação. No entanto, pode ser que o templo nunca seja completado. Essa parte aqui é que, grosseiramente, eu posso até estar, talvez, me posicionando de uma forma não errônea, né, mas uma forma pueril, né, infantil, que já dentro da estrutura apresenta a hipótese, né, que o templo possa nunca ser completado. E em quase todos os casos, hoje em dia, ele não é completado. Mas mesmo assim, realizado ou não, a curva de desdobramento está lá como potencialidade. É dentro dessa linha que eu me considero aqui, né, sem nenhum tipo de infantilidade, né, olhando especificamente dentro dessa minha projeção do meu tempo negativo 25,567, que é inferior aos 3 ciclos de 28 anos, né, totalizando 84 anos, mas que a curva de desdobramento vai estar lá como potencialidade, ou seja, existe como potência, podendo no devir, né, no porvir, desculpe, no porvir, se realizar. Com referência aos 3 nascimentos, que eu fiz a anotação aqui anterior, da antiga tradição,
Cito Jung, no seu livro Aion, estudo sobre o simbolismo do si mesmo, especificamente no parágrafo 118. Não é difícil reconhecer nestas três emanações ou revelações do Deus sem essência a tricotomia espírito, alma, corpo. O espírito é o mais sutil e o mais elevado dos três. A alma, por ser ligação entre o espírito e o corpo, é mais grosseira do que o espírito, mas possui asas de águia, nas quais pode conduzir o elemento mais pesado até as regiões superiores. Ambos são constituídos de matéria sutil e por isso residem em regiões luminosas ou em suas vizinhanças, como o éter e a própria águia. Ao passo que o corpo se acha privado de luz por ser pesado, tenebroso e impuro. Embora esta situação não impeça de conter a semente divina da terceira filiação, ainda que o seja na amorfia inconsciente. Esta semente é, por assim dizer, despertada, purificada e tornada capaz, pela presença de Jesus, de realizar a subida, né? Que em grego se chama anadromé. Foi citada por Zósimo, um filósofo persa, e depois, posteriormente, levada para a Grécia e trabalhada exatamente com a ideia da ascensão. Isto precisamente em Jesus, os opostos foram diferenciados mediante a paixão, no caso dele, né? A crucificação, isto é, graças à divisão em quatro. Essa divisão em quatro, ela vai estar relacionada não somente ao Cristo anteriormente, mas principalmente dentro dos escritos antigos, a doutrina de Horus, que igualmente o Cristo é considerado ordenador e consolidador do universo. Jesus é, por conseguinte, o modelo da ressurreição, da terceira filiação, a qual representa o gênero humano, que permanece mergulhado nas trevas. Ele é o homem espiritual interior. Vindo aqui de novo a ideia, né, que a gente está trabalhando, que é o terceiro movimento de 28 anos. Né? É onde o tempo desse mundo inferior, né, abriga o homem espiritual interior, ou seja, a semente divina de transformação.